No vídeo de hoje, Neymar, Kings League e o Santos. E como fica o sentimento do santista com os últimos acontecimentos. Isso para mim é o mais importante, que precisa ser debatido, que precisa ser olhado com atenção. Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente na hora do seu almoço, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Hoje eu vou deixar com você a dica da Fit Forte, é quem entrega aqui em casa os meus suplementos. Creatina, whey protein, pré-treino, pasta de amendoim, barrinha de proteína. Cara, tem tudo na Fit Forte para você que está treinando e que precisa dos suplementos para potencializar os resultados. É uma empresa de gente seríssima, trabalha muito direitinho, entrega em todo o Brasil. Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros e ainda pegar um cupom de desconto, cupom Jorge Igor, tudo junto, Igor com 2 Gs, como você sabe, e ainda 15% off usando o meu cupom na hora de fechar a sua compra. Então, se você já compra em outro lugar o seu suplemento, esse mês eu vou comprar na Fit Forte, eu vou seguir a dica do Jorge. Experimenta. Link na descrição do vídeo e também no comentário fixado é Fit Forte. Vamos lá. Eu vi uma enorme repercussão já desde o domingo, mas ontem principalmente, da ida do Neymar à decisão da Kings League no domingo no Allianz Parque, horas depois do Santos ter perdido o clássico para o Corinthians em Itaquera. Eu, no vídeo de ontem, quis falar especificamente sobre o jogo, e aliás falei desse jogo, de outro jogo e de mais um tema, ficou um vídeo de 55 minutos. E eu já tinha planejado falar desse assunto hoje. Então vamos lá. Vou dizer o que eu penso, vou dizer como eu acho que isso está mexendo com o santista, como eu acho que tem um jogo aí que está sendo virado e isso não é bom para o Neymar. Definitivamente não é bom para o Neymar. Então eu vou falar no vídeo. A primeira coisa que eu quero falar no vídeo é o seguinte. Quando o Neymar voltou ao Brasil, eu tive o meu canal, né, o meu trabalho, ele foi muito impactado pela volta do Neymar, por 2 episódios centrais. Primeiro episódio, a repercussão da apresentação do Neymar. Eu estava na Vila Belmiro, no famoso Ney Day, no dia da chegada, e vi como... Eu cheguei a Santos naquele dia por volta de 1 da tarde. E eu tenho frequentado a Vila Belmiro com alguma regularidade, alguma assiduidade, seja para trabalhar, seja para assistir aos jogos. E assim que eu cheguei na cidade, naquele dia, que parecia um feriado, a cidade parou, eu notei um clima muito diferente na cidade, e isso foi mexendo comigo naquele dia. Eu falei, caramba, tem algo acontecendo aqui, o santista que está tão machucado, sabe, que acabou de voltar da 2ª divisão, o santista que viu a gestão do Inominável fazer o que fez, o santista que viu a gestão atual cometer atos irresponsáveis e mentir para ele algumas vezes. Esse santista já estava sem perspectiva, já estava vendo o Santos cair de novo na primeira fase do Campeonato Paulista. De repente, cara, chegou um presente. Eu tratei naquela ocasião, usei muito esse termo, chegou um presente para o Santos, um presente que o Santos não estava fazendo por merecer. Mas o torcedor viu aquilo como uma porta de esperança. Meu Deus do céu, vamos ter dias melhores. Tá chegando o Neymar, né, que pode se recuperar aqui, que é muito talentoso, que tem uma identificação com o clube, que pode trazer muito dinheiro, patrocinadores e tudo mais. E aí você via essa esperança no rosto do santista. Um dia de chuva, choveu bastante aquele dia, o santista foi à Vila Belmiro, debaixo de chuva, encheu a vila, se emocionou e eu vivenciei toda essa emoção nesse dia. E fiz um vídeo defendendo as pessoas que se emocionaram. Até hoje, tem uma fake news que ficou aí, que fala, caramba, vem gente, você vai continuar chorando pelo Neymar? Nunca escorreu uma lágrima do meu rosto pelo Neymar. Mas eu fiz questão de defender os colegas que naquele dia se emocionaram, e eu sei de alguns, gente que inclusive se emocionou no ar. E eu não vou ficar dando nome aqui para as pessoas
principalmente os papagaios de pilantra, não ficarem jogando hate em cima de gente que se emocionou por vários motivos, inclusive motivos pessoais, inclusive motivos familiares, de perdas familiares, de lembranças, enfim. Mas a internet ela é muito cruel, né? E sempre tem um pilantra para apontar o dedo para alguém. Então eu fiz um vídeo ali defendendo as pessoas. Falei, cara, qual o problema das pessoas se emocionarem? Eu vi tantas se emocionando ali do meu lado. Pô, é isso. Só quem sabe o que se passou foi o Santista. E a emoção não era pela volta do Neymar em si, mas por tudo que isso poderia representar em termos de salvação, resgate da instituição. Era isso que estava por trás daquela comoção que gerou a volta do Neymar naquele dia. Então eu estava lá e esse assunto foi muito debatido aqui, foi muito repercutido aqui. E depois, tem um segundo episódio, que é muito marcante para mim nessa volta do Neymar, que é o jogo de estreia dele contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E no pós-jogo, ele participa do gramado da Vila Belmiro do último lance, que é o pós-jogo da TNT Esportes. E nesse pós-jogo, aliás, para registrar aqui, naquele dia você tinha 3 emissoras, 4 na verdade, né? Porque tinha, na verdade, mais de 4. Você tinha TNT Esportes, Cazé TV, Record TV, Nosso Futebol, UOL Play, você tinha uns 5 exibindo aquele jogo. Todo mundo exibiu. Todos os detentores do Campeonato Paulista exibiram aquele jogo. Foi feito um acordo da Federação Paulista com todos os detentores e aquele jogo foi aberto para todo mundo. E quando terminou o jogo, o Neymar foi atender as TVs que estavam ali querendo falar com ele. A primeira que ele atendeu foi a TNT Esportes. Foi o primeiro lugar, já foi direto ali do lado da Tainá e tal. E o Elano estava lá embaixo também. E aí, nesse momento, nessa participação, se abriu uma janela de perguntas de cada um para o Neymar. Quando chegou a minha vez de fazer a pergunta para o Neymar, eu fiz a pergunta sobre participação do Neymar nos jogos subsequentes. Eu estava preocupado com isso. Falei, pô, o cara tá voltando agora de lesão, uma lesão tão séria, 1 ano fora. Tem jogo em Novo Horizonte agora, domingo. Isso era uma quarta-feira, tinha jogo em Novo Horizonte no domingo. Uma viagem longa, 4 da tarde, calor, verão, né, um lugar muito quente. E a minha pergunta foi direcionada ao Neymar nessa direção. Neymar, e aí, como é que tá a conversa de planejamento, da tua minutagem nos próximos jogos e tal? Minha pergunta foi sobre isso. E o Neymar, de maneira muito gentil, antes de responder a minha pergunta, fez um elogio ao meu trabalho, um elogio muito generoso ao meu trabalho, que me deixou realmente muito feliz, né? E eu agradeci ao Neymar naquele momento, fiquei realmente surpreso até com a generosidade do Neymar. Então, foram esses 2 momentos. Muito bem. Quando você é alvo do elogio de alguém, você conhecendo essa pessoa, não, eu nunca tinha dado bom dia pro Neymar, eu nunca tinha dado um oi pro Neymar no direct, pro pai do Neymar, pros amigos do Neymar, pra ninguém. Conheço ninguém. Continuo sem conhecer, inclusive. Meu único contato com o Neymar foi aquele, breve, de 2 minutos, no ar, ele no campo e eu na cabine. Mas quando você recebe um elogio de qualquer pessoa, você fica honrado, você fica grato a esse elogio. Eu não seria grosseiro a ponto de ignorar, né, um elogio ao meu trabalho, de não agradecer esse elogio. Só que tem muitas pessoas que detestam o Neymar. Tem muitas pessoas... E, ok, a figura pública está sujeita a isso. Tem gente que adora o meu trabalho, tem gente que detesta o meu trabalho. Eu vejo isso todo dia. Tá bom. Ao que parece, mais gente gosta do que não gosta. Mas tem os que não gostam. Show, é do jogo. Nem Jesus Cristo agradou a todos, como gostam de dizer por aí. Uma frase antiga e que é verdadeira. Então, muita gente que detesta o Neymar, muita gente que despreza o Neymar, muita gente que se irrita com o Neymar, joga hate no Neymar, odeia o Neymar. Tá cheio por aí na internet. Pega uma situação como essa e aproveita para... Não, olha aí, ó. Agora não vai criticar mais o Neymar, porque o Neymar elogiou. Agora vai passar pano para tudo do Neymar, porque o Neymar fez um elogio. Esse tipo de pessoa... Veja que o disclaimer hoje está enorme.
antes de entrar no assunto da Kings League. Mas esse tipo de pessoa, eu também desprezo. Esse tipo de pessoa, com certeza, não conhece o meu trabalho. Esse tipo de pessoa, com certeza, não me acompanha diariamente aqui na hora do almoço. Não acompanha meus vídeos, não acompanha a minha linha de pensamento, a minha conduta padrão. Esse tipo de pessoa não sabe o que está falando. Então eu também ignoro. Isso não muda uma vírgula o que eu penso, o que eu deixo de pensar, não muda uma vírgula o meu comportamento aqui com você todos os dias, a minha leitura dos fatos, a minha leitura dos acontecimentos. Não muda nada. Como o elogio do Neymar também não muda. E aí é que é o ponto central. O elogio do Neymar, ele não provoca em mim uma intimidação de criticá-lo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque é o meu trabalho. E o Neymar sabe que o meu trabalho é esse. Meu trabalho é narrar, meu trabalho é emocionar pessoas, e essa parte do meu trabalho foi muito elogiada pelo Neymar, e eu agradeço e agradecerei eternamente, porque quando você tem uma figura gigantesca, eu trabalho com mídia. O Neymar é uma figura midiática como poucas no mundo, em termos de alcance, de relevância. Quando uma figura desse tamanho faz o elogio ao seu trabalho, isso repercute. Isso tem implicações positivas, negativas também, mas muito mais positivas. Então é óbvio que isso é benéfico. E eu tenho essa gratidão ao Neymar por isso. Agora, há uma outra parte do meu trabalho, que é a parte crítica, que é a parte da análise, que é a parte da opinião, que não pode se contaminar com isso. Não pode, é o meu dever profissional. Eu não preciso pesar demais a mão para mostrar independência. Acontece muito com comentaristas, às vezes, assim, e gente boa, tá? Gente ótima, que às vezes, pressionada pelo público para mostrar uma independência, pesa demais a mão contra o próprio clube. Pesa mais contra o próprio clube, Alô, dona Ana, alô, fono. Vamos fazer os exercícios de travar a língua aqui, destravá-la. Às vezes o cara é mais rigoroso contra o próprio clube do que contra os demais para tentar mostrar essa independência. Eu não acho isso necessário. Então, eu não vou pesar demais a mão só para dizer que... Mas também não vou deixar de criticar porque, o cara me elogiou, né? Vai ficar chato, vai... cara, eu vou criticar na bola, eu vou criticar sem adjetivação barata, sem julgamento babaca, sem cagação de regra, mas vou criticar. E vou elogiar quando tem que elogiar. Acho que o Neymar, se não tivesse voltado, o Santos não passaria da primeira fase do Paulista. Talvez até caísse. Talvez. No Paulista. O Neymar recuperou a autoestima do santista. O Neymar fez o número de sócio-rei explodir. O Neymar fez as redes sociais do Santos explodirem. Patrocínio chegando. Exposição na TV aberta. As emissoras, as detentoras se engalfinhando para exibir jogo do Santos. O Santos passou a ser prioridade com o Neymar em campo. Né? Então, foram muitos os benefícios. Agora, no campo, esses benefícios foram pouco vistos. Eu sei que tem uma diferença de aproveitamento do Neymar em campo, do Santos com o Neymar em campo, sem o Neymar em campo, eu sei. A gente só precisa entender esses números a fundo. O Santos tem menos de 20% de aproveitamento sem o Neymar em campo, tem mais 60% de aproveitamento com o Neymar em campo. Nós temos aí um recorte de Campeonato Paulista. E apenas 2 presenças do Neymar em campo em Campeonato Brasileiro. Ele participa alguns minutos da derrota para o Fluminense do Maracanã e ele joga 30 minutos na vitória contra o Atlético Mineiro, vitória construída com ele em campo, dentro da Vila Belmiro, a única vitória que o Santos tem no Brasileiro. Os demais jogos, Campeonato Paulista, onde o Neymar foi bem, se destacou dentro do possível, num processo ainda de retomada, de recuperação, mas contra adversários que não são do nível de um Flamengo, de um Palmeiras, enfim, por mais que dispute o Campeonato Paulista, mas entenda, né? Você não vai... Você tem mais time pequeno do que time grande jogando o Campeonato Paulista. Então, esses adversários não são do nível do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Internacional. É outra parada. É outro papo. Do Fortaleza, do Bahia. É outro papo. Então, a gente precisa entender isso também. Mas, enfim, dito tudo isso, feita toda essa
essa introdução de 15 minutos, que já não é mais uma introdução, eu quero falar dessa história da Kings League, sim. Eu acho que comunica mal. Acho que comunica mal. No momento em que o seu time está numa crise desgraçada, o Santos não está numa situação delicada, grave. É mais do que isso. É uma situação desesperadora. De 27 pontos no campeonato, o Santos tem 5. De 9 jogos no campeonato, o Santos perdeu 6. De 9 jogos do campeonato, o Santos ganhou apenas 1. O Santos é candidatíssimo ao rebaixamento. O Santos vai jogar contra o CRB nessa semana na Copa do Brasil, podendo ser eliminado na estreia da Copa do Brasil. Num confronto em que ele já deveria ter ido para Maceió em desvantagem. Porque ele perderia o jogo na Vila e seria justo. Não fosse a defesa do Brasão no pênalti nos acréscimos. O CRB teria vencido o jogo e seria ok diante daquilo que a gente viu. Então a situação do Santos é tenebrosa, é desesperadora. Um elenco caro que não responde, um treinador inexperiente, uma diretoria que erra demais, um CEO que sumiu o seu Pedro. O CEO do Santos sumiu. O presidente do Santos até andou dando entrevistas, deu uma entrevista longa lá no Allianz Parque, mas é o grande responsável pelo que está acontecendo. Com muitos erros. Lembra do que eu bati tanto aqui nesse canal? Depois da demissão do Carille em novembro do ano passado. Gente, o planejamento. Gente, tá demorando demais. Gente, como é que fica a história do técnico? Gente, o Galo vai trazer ou não vai trazer o Quinteiros? Gente, o Marcelo Teixeira tá falando que já tem técnico quando não tem. Isso está se refletindo até agora. Enquanto todo mundo já estava se planejando, o Santos estava lá, anunciando técnico e CEO no dia 23 de dezembro. Na porta do Natal. Para o cara chegar no dia 26 e começar o trabalho dia 2 de janeiro. Está se refletindo agora. É óbvio. É óbvio que planta vento, colhe tempestade, meu Deus do céu. Então, nesse momento, esse é um momento que requer mobilização de todos. E, obviamente, grandes poderes, grandes responsabilidades. Quando você é o Neymar, você precisa capitanear essa mobilização. Você é o principal, porra. Você é o principal nome. Você é o principal astro. Você é o cara. Você é o Neymar. As esperanças estão depositadas em você. Então, nessa hora, e o Neymar sabe muito bem lidar com mídia, com rede social, ele sabe o impacto que tem a exposição dele, o quanto a presença dele valoriza determinadas situações, determinados eventos, o quanto a presença dele é impactante. Inclusive, ele fez até um post ontem à noite no Instagram, no Stories, falando disso. Personalidade que incomoda, presença que se nota, felicidade que se esbanja. Pois é, Neymar, a sua presença, ela se nota facilmente. É impossível o Neymar passar batido em qualquer lugar que ele frequente. Qualquer presença do Neymar ser algo, sabe, assim, insignificante. Não, é impossível. Ele é o Neymar, porra. Então a presença física dele, num momento como esse, num clássico, na importância de um Santos e Corinthians em Itaquera, na fase atual do time, é muito importante. Se notaria também. Se notaria como algo positivo, como algo virtuoso. Ah, ele teve na concentração e tal. Pô, Jorge, ele não jogou. Tá bom, no jogo da semifinal do Campeonato Paulista, ele também foi para Itaquera sabendo que não ia jogar. E ele ficou lá no banco de reservas. Ele ficou lá junto com o time o tempo todo. Já se sabia que o Neymar não ia entrar em campo. Nem para bater pênalti, se fosse necessário. Ele não tinha condição. E ele foi a Itaquera. Dessa vez ele não foi porque ele tinha um compromisso da Kings League logo depois. E eu não vejo problema nenhum do Neymar ter um time na Kings League, do Neymar acompanhar a Kings League, do Neymar até estar presente na Kings League. Mas acho que comunica mal. No dia em que o time está perdendo para o maior rival, para você que não é santista, o Corinthians é o maior rival para o santista. Então, o jogo, a pior derrota para o santista é perder para o Corinthians. Nesse dia, o Neymar não estava no estádio e apareceu sorridente horas depois na Kings League. Eu sei que ele está treinando. Inclusive, o Lucas Mussetti tem informado sobre isso. Grande Mussetti, que acompanha o Santos no Portal UOL.
Neymar está treinando em 2 períodos todo dia. Neymar passa mais de 10 horas no CT todo dia. Neymar está mostrando uma dedicação enorme no dia a dia para quem acompanha nesse processo de recuperação. Ótimo. Ótimo, que assim seja. Porque ou o Neymar faz isso ou a carreira dele vai acabar antes da hora. Ou o Neymar se esforça para se recuperar, para treinar em 2 períodos, para se dedicar ao máximo, ou a carreira dele vai acabar, ou não vai ter Copa do Mundo pro Neymar ano que vem. Então, ótimo. Ele tá fazendo o que tem que fazer, ele tá fazendo obrigação nesse momento. Eu sei que ele tá treinando, que ele tá se dedicando. Eu sei que ele não a presença dele no estádio não faria a bola do Zé Ivaldo entrar. Vamos parar com esse argumento raso, né, gente? Ah, tá vendo isso, né? Então quer dizer que se o Neymar tivesse lá, a bola do Zé Ivaldo tinha entrado, a bola do Barreal tinha entrado. Pô, galera, ninguém tá falando isso. Por favor, vamos discutir de maneira inteligente. Não vamos levar o debate pro nível, sabe, pro nível do esgoto. Pelo amor de Deus. Não é isso que está sendo dito. Mas a presença do Neymar, em termos de comunicação, ela é importante. Ó, Santista, e aí eu quero voltar, eu quero falar desse assunto que eu tratei na introdução do vídeo. Lá no comecinho do vídeo. Ô Santista, a presença do Neymar, ela daria ao Santista o seguinte recado. Olha, Santista, eu tô sentindo a dor que vocês estão sentindo. Sabe? Santista, tamo junto. Santista, você tá tendo um domingo de merda, o meu também tá sendo. Comunica dessa forma a presença do Neymar. A ausência do Neymar, ela comunica o contrário, por mais que não seja a intenção dele. Mas ela comunica o contrário. Ô Santista, eu tô de boa aqui, tá? Ó, ô Santista, pô, ruim a gente ter perdido pro Corinthians, né? Mas ó, meu domingo hoje é Kings League. Minha prioridade hoje é Kings League. Comunica mal. Então, o Neymar eu acho que tem que ter muito cuidado. Esse recado vai para ele e vai para as pessoas no entorno dele. Esse recado vai para um cara que foi muito generoso comigo, mas que nesse momento está conduzindo a coisa de uma maneira com a qual eu não estou concordando. Então esse recado vai para o Neymar e vai para quem está no entorno do Neymar. Cuidem muito do sentimento do santista. Preocupem-se com isso. Tenham isso como prioridade. Coloquem isso na pauta do projeto Neymar, que também é um projeto midiático. Também é um projeto de imagem. Prioritariamente é um projeto de campo, que só vai se justificar a partir do momento em que o Neymar estiver em campo com regularidade. Tenho falado isso aqui muitas vezes. É muito legal, muito bonito o projeto, né? Mas é caro e a conta só fecha com o cara em campo. Mas, enfim, também é um projeto de imagem. Então, se preocupem com esse lado. Com o sentimento do torcedor do Santos. Com o que as ações do Neymar comunicam e como elas batem no torcedor do Santos. Se preocupem com isso. Porque eu começo a ver no ambiente digital santista não é uma virada ainda, mas eu começo a ver uma mudança de ventos. Ainda tem o santista que diz, pô, beleza, a gente já sabia, isso aí tá no combo Neymar, ele tá recuperando, o importante é que ele vai voltar, não tem problema nenhum ele ir pra Kings League. Mas já existe um grande grupo, pô, tá difícil defender o Neymar, hein? Pô, tá difícil passar o pano, hein? Pô, o Neymar já tá cansando, hein? Pô, o Neymar não se ajuda, hein? Santistas. Que isso vem de torcedores de outros clubes, tudo bem, normal, né? O corintiano achar isso, o palmeirense achar isso, o São Paulino zoar, normal, tá tudo bem. É do jogo. Pô, esse é o ídolo de vocês? Normal, é do jogo. Tá bom. Mas eu começo a ver um pouco disso, de frustração, de até uma certa irritação em santistas. Então o meu alerta aqui, eu não sei se vai surtir efeito, porque o Neymar não parece um cara preocupado com esse tipo de coisa. Assim, o Neymar não parece um cara que deixa de tomar alguma decisão ou deixa de dar algum passo temendo uma repercussão negativa. Ele vai lá e faz. Não é verdade? A história do Neymar sempre foi essa. Pro bem e pro mal. Eu acho que isso tem mais malefício que benefício. Mas o meu recado é esse, assim, pensar um pouco mais nesse sentimento do torcedor do Santos. Cuidar para que aquele carinho na apresentação, aquela mobilização da cidade não se transforme numa irritação. De um torcedor que está irritado, de um torcedor que está sensível, de um torcedor que está machucado, de um torcedor que está desesperado. O torcedor do Santos não tem esperança. Você percebe, assim, o desalento no olhar do torcedor do Santos. A desesperança total, pessimismo tomou conta. Depressão.
pós-jogo do Santos, eu fico vendo os meus amigos, pessoas que têm canal, que falam sobre o Santos, eu fico vendo lá o Edu, do Eu Vim de Santos, eu fico vendo os vídeos da Gabi, da Gabriela Brino, eu vejo a Anitta fazer a live dela pelas manhãs, eu vejo a galera de Olho no Peixe. Sim, as pessoas estão depressivas, cara, falando do Santos. O tom é sempre um tom de derrota, um tom de amargura. As pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais. Tá pesado. Tá pesado. Vejo o Ademir lá desabafando. Vejo lá o Ricardinho abrir o programa dele domingo à noite lá com aquela cara de porra, de novo. As pessoas estão desesperadas, cara. O santista não aguenta mais. Então tem que ter muito cuidado com o que o santista está passando agora. Tem que ter muito cuidado com o que ele está sentindo. E esse é um alerta que eu passo ao Neymar aqui. Ele não parece, nesse momento, no domingo, teve zero cuidado, pô. Cuidado. Não é que ele não pudesse estar na Kings League. Gente, entenda. Não quer dizer que quando você tem uma derrota, você não pode ter vida pessoal. Eu sou contra essa coisa de o cara perder um clássico, não pode sair domingo pra jantar com a família, pô. Ah não, pô, como é que pode? O time nessa situação, não tem um meme? O time nessa situação e o cara na festa de 15 anos da filha. Porra, gente, pelo amor de Deus, vamos ter sensibilidade. O cara vai ter vida pessoal. É até bom que tenha. Perdeu um clássico, tá frustrado, tá puto. Pô, tem que ter um refúgio na família, nos amigos. Sair pra comer uma pizza, tomar uma cerveja. Não é quebrar a noite até 5 horas da manhã, mas sair pra jantar. Sair com a família, comer uma pizza, ir na casa de alguém, ir num aniversário, ir numa festinha. Qual é o problema? O cara não tem que se enclausurar por isso. Isso é uma coisa. O que o Neymar fez domingo não é isso. O que o Neymar fez domingo foi um compromisso profissional. Um compromisso profissional paralelo ao compromisso que ele assumiu com o Santos. E eu sei que você tem que cumprir os compromissos profissionais. Mas não existia outra forma. O Neymar não poderia ter ido a Itaquera e saído, sei lá, aos 35 do segundo tempo, acompanhado o jogo em um dos camarotes e tal, junto com a diretoria, enfim, e depois ter ido direto para o Allianz Parque? Poderia. Uma distância aí de 30 quilômetros, 35 quilômetros, de um ponto a outro, da Zona Leste para a Zona Oeste. Ele percorreria isso, chegaria a tempo da Kings League, daria para fazer. Era possível fazer. E o Neymar não fez. E isso bate para alguns santistas mal. Então a minha preocupação, meu ponto aqui no vídeo, repito aqui, não é entrar numa de, tá vendo o que os outros times estão falando, as outras torcidas estão falando, o santista está cagando para isso. Mas o meu ponto é como isso está batendo no santista. Neymar, atenção com isso. O sentimento do santista nessa hora não pode ser ignorado. Dá tempo ainda de rever essa situação. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.